Apresentação: Luciana Penha. O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. E hoje estamos recebendo o deputado estadual do Carmo, do União, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e pelo portal GMC Online. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom dia, Luciana, e bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Deputado, o senhor se elegeu vereador em 2016 e antes de terminar o mandato foi para a Alep. Não terminou o mandato como deputado porque o TSE anulou os votos de Fernando Francischini, mas o senhor se elegeu novamente deputado em 2022 com votação própria, sem depender de quociente eleitoral. Por que o senhor deixaria mais uma vez o mandato antes do fim? Luciana, nós temos que entender o momento político da sociedade em que nós vivemos. Naquele momento, em 2016, eu fui convidado por então presidente do PSL, um partido pequeno naquele momento, para ser candidato a deputado estadual, frisando que ele seria o deputado estadual também. Eu entendi, eu fiz 4.180 votos, nós tínhamos feito uma boa construção para vereador da cidade de Maringá, e nós entendemos que a cidade de Maringá ela queria oxigenar o legislativo. E sabendo a possibilidade, devido às minhas circunstâncias, que eu não sou filho de nenhum político tradicional da cidade de Maringá, nós sabíamos que nós teríamos uma votação limitada. Era uma oportunidade, escutando as ruas e vendo o processo eleitoral. Me coloquei à disposição, fui para a Assembleia Legislativa, praticamente fizemos 3 anos de mandato, teve o percalço da suspensão, a cassação do Francischini, eu me torno o primeiro suplente. Então, eu tenho comigo que eu concluí, enquanto eu estava lá, o mandato, defendendo a cidade de Maringá e as cidades que eu represento. Neste momento, novamente, nós temos um cenário político em Maringá interessante. Nós temos ex-prefeito, que está colocando o seu nome à disposição. Nós temos uma pessoa que disputou na oposição contra o atual prefeito reeleito. E para você ter uma ideia, eu só estou aqui hoje na CBN porque a gente desponta nas pesquisas. A gente não constrói uma candidatura sozinho. A gente ouve as ruas. Então eu tenho que sempre estar à disposição das pessoas, politicamente, para que a gente consiga discutir a cidade de Maringá, principalmente o Paraná. Uhum. O União tem 2 nomes que despontam como pré-candidatos à Prefeitura de Maringá, o senhor e o ex-deputado estadual, doutor Batista, né? Eu fiz a mesma pergunta a ele, né? Como será essa disputa interna? Qual a chance do senhor ser o candidato do partido? Olha, primeiro eu quero expressar todo o meu respeito ao doutor Batista. Tem um histórico de trabalho pela cidade de Maringá, são 4 ou 5 mandatos como deputado estadual, foi vereador nessa cidade, ingressou no nosso partido porque ele era oriundo do DEM, disputou a prefeitura pelo DEM, e com a junção do União Brasil e do PSL, ele permaneceu na nossa legenda. E para construir uma candidatura, quando as pessoas de Maringá, os índices eleitorais, apontam que nós temos viabilidade, o partido me chama em Curitiba e após nós somos em Brasília. O deputado estadual, o presidente Felipe Francischini, me coloca nessa situação. Porque a partir da hora que você é pré-candidato, você tem que estudar a cidade. Demanda um tempo para construir uma candidatura, para construir uma envergadura. Então, nós temos o aval do presidente estadual e do vice-presidente, né, nacional do partido, que é o Rueda. Mas veja bem, nós não somos aqui, Paulo Rogério do Carmo, não sou absoluto. Se a gente entender que as ruas hoje, o doutor Batista tem mais possibilidade, eu seria o primeiro a ceder a minha vaga para o doutor Batista. Mas nós vamos, tanto que nós conversamos, ele está fazendo o seu trabalho, e nós vamos entender o que as ruas e as pesquisas eleitorais dizem. Mas, dentro do partido hoje, nós temos, assim, um acerto com o partido, literalmente, para que a gente siga a candidatura pela União Brasil. E embora o seu parceiro de partido seja o doutor Batista, o senhor reuniu a imprensa no sábado para anunciar uma parceria com o deputado Jacovós, do PL. Pelo menos é o que foi noticiado, né? Como assim? Que parceria? Olha, o Jacovós é um grande amigo, foi delegado aqui na cidade de Maringá, tem um histórico tremendo de trabalho, e nós convivemos muito na LEP e tornamos, assim, verdadeiros amigos. E União Brasil e o PL, hoje, nós conversamos com os presidentes estaduais e nós fizemos essa opção de estarmos juntos. União Brasil e o PL não terão candidatos distintos. Se a gente entender também que as ruas falam o nome do delegado Jacovós, porque hoje os eleitores Jacovós têm o índice eleitoral, configura entre os primeiros colocados também. Então, se nós entendermos que o nome dele, porque é mais qualificado e as pessoas estão falando, nós vamos com o deputado Jacovós. Se nós entendermos que as ruas falam deputado do Carmo, será o deputado do Carmo. Então, a única coisa certa na política maringaense hoje tem que União Brasil, delegado Jacovós e deputado do Carmo estarão juntos. Não estarão em opostos, em Em campos hipótese alguma, em opostos. hipótese alguma. Bom,
O senhor é da área da segurança, foi policial militar e no fim de semana tivemos a morte de uma médica vítima de latrocínio, né? O que fazer para melhorar a segurança na cidade? É, mais um fato marcante, uma mulher, na verdade. Nós precisamos trazer a sensação de segurança. Nós sabemos, Luciana, que a elucidação de crimes é de Maringá, tanto que mataram, já estão presos as pessoas que mataram a médica. A Polícia Civil tem feito com eficiência o seu trabalho, resolvendo 90% dos casos. Só que a sensação de segurança em Maringá, ela vem se aumentando com esse tipo de crime, com o que vem acontecendo. Não adianta eu chegar aqui para vocês, como pré-candidato a prefeito, e dizer assim, segurança é responsabilidade do Estado. Se nós temos uma Secretaria de Segurança, se nós temos um Estatuto da Guarda amparando os guardas municipais, que é do Poder Executivo, nós temos que colocar a guarda efetivamente na rua, dando condições físicas, condições profissionais para ele exercer o seu trabalho. Desde o seu fardamento, como viaturas, a última viatura comprada para a guarda foi em 2018. Então nós precisamos equipar essa guarda. E em 2004, quando eu fui convidado pelo então prefeito Silvio Barros, que eu era cabo da Polícia Militar, para formatar essa guarda municipal, para tirar do papel que era vigilância municipal, nós começamos a fazer um trabalho e eu dividi naquele momento. Nós teríamos o pelotão de trânsito da guarda municipal, nós teríamos ali o pelotão da patrulha escolar, que se faz necessário. Aquela época, em 2004, nós já pensávamos que as escolas nós deveríamos ter segurança própria dentro das escolas e também nós fizemos uma equipe de blitz. Se nós tivéssemos hoje utilizado esse sistema, nós teríamos, hoje são 120 agentes de trânsito. Nós teríamos em cada esquina um guarda municipal, nós teríamos viatura robusta, porque o trânsito tem o seu orçamento próprio. Então, pode ser que nós vamos avaliar com toda a nossa equipe de plano de governo que a gente transforme esses agentes de trânsito em guardas municipais, mas conversando com o servidor público, não dando prejuízo nem financeiro e nem funcional para nenhum. Quem queira migrar, migraria. Nós vamos fazer essa sistemática. Por quê? Colocamos o efetivo na rua e aonde a população vê, vai ter um guarda municipal. Agente de trânsito, haveria também agentes de trânsito ou todos os agentes de trânsito O seriam guarda guardas municipal municipais? seria agente de trânsito, naquela formatação que nós Ah, fizemos. tá. Não Isso, haveria mais a figura do agente de o trânsito, agente de trânsito é o guarda municipal. seria o Não sei guarda se você lembra, a municipal. Polícia Militar, antigamente em Maringá, quem fazia o policiamento de trânsito Uhum, era a Polícia Militar. sim. São policiais militares. E hoje o agente de trânsito, a gente vê, eles sofrem insegurança também. Tem muitas pessoas que não respeitam o agente de trânsito. Mas isso será um assunto muito debatido com os próprios agentes de trânsito, será um assunto Uhum. debatido com a nossa equipe, a viabilidade jurídica ou não, entendeu? Se é os próximos concursos, é que nós aproveitaríamos todo esse efetivo para efetivamente as pessoas olharem e ter a sensação de segurança. As pessoas precisam ter alguém para chamar, as pessoas precisam ver a segurança pública. A nossa segurança pública está reprimida. Mas a administração teria condições de colocar esse agente de segurança também nos bairros? Porque a gente pode ver no centro da cidade, mas e nos bairros, como que Mas, seria? mas assim, primeiro a Guarda Municipal tem esse dever. Hoje nós temos 3, 4 viaturas que rodam pela cidade inteira. E nós precisamos, quando eu falo em Maringá, eu não falo só agente de trânsito no trânsito de Maringá ou a Guarda Municipal no centro de Maringá. Hum. Maringá é composto por bairros, nós temos 79 bairros, e a mesma atenção que nós damos ao centro de Maringá, nós temos que dar para os bairros. Então, essa segurança nós vamos estender para Maringá, com patrulhamento. É óbvio que a cidade tem 412 mil habitantes, e se nós não incorporarmos, não darmos efetivamente para essa rotatividade, nós não vamos conseguir trazer a sensação de segurança. Fiz uma sugestão ontem em plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, em virtude desse crime, com o deputado Adriano José, que é o presidente da Segurança Pública. Liguei para o secretário de Segurança. Olha, não adianta nós falarmos que foi 29 policiais para Maringá. Não adianta. O que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos fazer uma força-tarefa no estado do Paraná. Nós precisamos montar um efetivo a pronto emprego. Nós precisamos ter como a Força Nacional, nós precisamos ter uma força do Paraná. Maringá está nesse caos, vamos levar os nossos agentes para lá para intensificar, ver se tem pessoas criminosas aqui nessa cidade, fazer blitz constante até nós resgatarmos a sensação de segurança. Então nós temos que ter uma tropa que se desloca nas grandes cidades, pelo menos, e nas cidades tem um índice elevado de crime, que Maringá é o que está acontecendo agora. Constitucionalmente é permitido uma força policial só para o Paraná? Na verdade, a Polícia Militar ela trabalha em qualquer cidade do Paraná. A gente, então, seria uma força. Seria que se o Que nem a Força Nacional. Exatamente. Não, mas se o Seria comandante da similar. Polícia Militar hoje, o secretário de Segurança Pública, ele quiser pegar o efetivo de qualquer cidade hoje, trazer todo o Maringá, ele traz. Os policiais são concursados para trabalhar no estado do Paraná. Uhum. Eles são concursados para trabalhar em Maringá, em determinado momento ele Então pode. não seria uma nova força, seria a Não, Força seria. Militar, Exatamente, a exatamente. Força da Polícia Militar. Exatamente. Usuário de drogas nas ruas é um caso de saúde pública, assistência social ou um caso de polícia? Como o prefeito do Carmo lidaria com esse problema? Olha, a questão do usuário de droga, das pessoas, é um problema social.
desde das famílias que têm um maior poder aquisitivo, que às vezes escondem esse problema, desde o mais pobre que tem na cidade de Maringá. Eu falo com propriedade que eu tenho problema na minha família. Então é uma pauta que me choca, que me toca, que me interessa muito. Nós temos hoje na SASC 50 unidades terapêuticas pagando R$ 1.400. Nós precisamos elevar esse número para ter um tratamento adequado, tanto no aspecto financeiro como no aspecto de número de vagas. Então, efetivamente, não tem como a gente não pensar em dobrar logo de cara nos primeiros meses de governo, chamar as comunidades terapêuticas, chamar as lideranças religiosas, chamar o poder judiciário, porque nós precisamos ir para a rua de encontro para saber, morador de rua é uma coisa, dependente químico é outra, e traficante criminoso são outras. Então, é uma força-tarefa o quê? Da saúde pública, da Secretaria de Saúde Pública, assistência social e segurança pública. Nós precisamos pegar, ter uma equipe móvel da saúde pública junto com a SASC e junto com a segurança pública. Segurança pública para dar segurança para os agentes e para fazer a seletiva com a SASC e com a saúde. Uhum. O senhor é um dos autores da lei que determina a instalação de câmeras em salas de aula da rede municipal de ensino, mas a prefeitura ainda não instalou as câmeras. Se o senhor for eleito, vai determinar a instalação de câmeras em salas de aula? Olha, Luciana, sempre nós vamos ter nós vamos debater a segurança de todo o corpo docente da educação, pais, alunos, professores. Naquela época, nós já debatimos, nós tínhamos a patrulha escolar, que é um projeto do mesmo ano das câmeras, que foi efetivado esse ano depois de todos os incidentes. E as câmeras, quando nós colocamos as câmeras dentro da unidade escolar, seja nos pátios, seja na sala de aula, é para resguardar a segurança dos nossos profissionais, bem como das nossas crianças. Então, toda vez que for mexer com a segurança das crianças, nós vamos ser enérgicos. Se tivermos que colocar as câmeras nos pátios, nas salas de aulas, com a lei já aprovada, pode ter certeza que faremos. Então o senhor vai determinar a instalação se for Se eleito. for adequado para a segurança das nossas crianças, nós faremos sim. Quando o senhor propôs a lei, o senhor achava que era adequado. Exatamente. Continua achando que é adequado? Continua com adequado. Uhum. Como seria o seu secretariado se eleito? Que secretarias o senhor criaria? Que secretarias o senhor extinguiria? Vai manter a estrutura do secretariado como é hoje? Eu acho que nós precisamos readequar a estrutura de Maringá. É incompatível você ter uma estrutura maior do que a do Estado. Na minha concepção, estou dizendo do Carmo, respeito às decisões dos gestores. Na verdade, nós fazíamos uma mescla de secretaria, isso ainda é muito prematuro, nós temos que estudar cada pasta. Uma de cara que eu traria é a infraestrutura e limpeza urbana, eu já colocaria tudo em uma só. E várias outras que nós estamos estudando ainda. Uhum. A senhora disse que é incompatível ter uma estrutura maior que a do Estado? Na minha concepção, sim. Maringá tem? Maringá tem. Tem mais secretarias do que o Estado do Paraná. Uhum. Em relação ao trânsito, à mobilidade urbana, o que o senhor faria de diferente? O senhor é a favor de mais radares na cidade, radares de velocidade? Olha, os radares são para lugares que têm índice de acidente, na minha concepção, Uhum. perto de escolas, só que o radar é a última posição que o gestor deve tomar. Nós precisamos fazer educação no trânsito. E sobre a mobilidade da cidade de Maringá, nós temos uma inversão que hoje sobressai o transporte individual sobre o coletivo. Mas como que nós cobramos a nossa população o transporte coletivo se nós não conseguimos ter a qualidade do transporte coletivo na questão de tempo, ônibus, deslocamento? Então nós precisamos de fazer um estudo na cidade de Maringá, principalmente se a gente readequar, porque eu penso assim, como é que eu vou discutir com a empresa da cidade de Maringá se eu não tenho o número real de passageiros? Como é que eu dou subsídio, como é que eu dou isenção de imposto se nós vamos por uma planilha de amostragem? Nós usaríamos a tecnologia, embarcou uma pessoa no ônibus, nós saberíamos de pronto que essa pessoa embarcou, no final, olha, andou 61 mil pessoas. Que nem hoje parece que o sistema está em 64 mil pessoas após a pandemia, mas nós tínhamos que operar com 140 mil, tanto que a prefeitura fez esse repasse de 30 e poucos mil para compensar essa perda da pandemia. Então, são alguns fatores que, para a gente discutir mobilidade, nós temos que discutir transporte coletivo e readequar o nosso transporte na cidade de Maringá. Quem seria seu vice? Poderia ser uma mulher? E como seria a participação das mulheres no seu secretariado? Eu acho que eu sou o candidato mais previsível desta campanha. Nosso jogo é mais claro. Nós estaremos União Brasil e PL juntos, já firmados a parceria. Existe um convite formal da minha parte para que a secretária de Assistência Social, Sandra Jacovós, seja a nossa vice, que ela está pensando junto com o marido, vendo a configuração, porque se o Jacovós desponta, nós inverteríamos esse fator. Não que a minha esposa seria vice, porque não é isso. Nós estamos pegando uma pessoa especialista, porque qual que é o problema de Maringá hoje? Morador de rua, segurança pública. Então nós estamos trazendo uma pessoa que está na assistência social,
E nós precisamos avançar muito nessa área em todos os setores para que seja minha vice. Então existe o convite e se o povo de Maringá entender e Deus permitir, e ela aceitar, será a nossa vice, uma mulher. Inclusive Maringá vai ser emblemática. Maringá pode ter a possibilidade de eleger o primeiro negro e a primeira mulher vice-prefeita da cidade de Maringá. Uhum. Bom, na saúde, o que precisa melhorar na opinião do senhor? Luciana, nós temos as consultas, a grande demanda da população, ainda que nós temos Uhum. 2 UPAs em localidades distintas, eu acho que nós faríamos a terceira UPA ali pelo lado do Jardim Ouro Cola, porque não adianta eu falar para você esse negócio de que vamos construir 2 UPAs. É incompatível com a cidade financeiramente, e a cidade não consegue, em 2, 3 anos, eu não construiria. Então, eu construiria mais uma UPA da urgência e emergência, mas eu vejo o calcanhar de Aquiles nosso é as consultas especializadas dos exames. Então, nós temos que ter prioridade. Hoje, uma consulta especializada, se a Musep 140, vamos colocar R$ 200, se a nossa, se a nossa, se a nossa fila hoje está em 100 mil pessoas aguardando essa faixa, esses números que eu estou dizendo aqui, que eu aponto para você, são números que a gente colhe no portal. Uhum. É tudo, a gente está hoje estudando a cidade de Maringá, são números que está disponível ao público. Então, acho que nós com 25 milhões nós conseguiríamos praticamente zerar essa fila. Só que precisamos da cidade civil organizada. Por que eu digo isso? Nós precisamos trazer os hospitais privados, clínicas privadas, a prefeitura informatizar, porque quando a pessoa for até um posto de saúde, ela marcou a sua consulta. Cansou de esperar. Ela vai numa rede privada e faz a consulta. Se nós tivéssemos um sistema integrado com os hospitais, a hora que essa pessoa fizesse essa consulta lá, ou se ela já realizou, ou se ela desistiu, essas pessoas não estavam na fila. Porque com certeza esse número que se apresenta hoje não é o número real. Algumas pessoas já caçaram outros caminhos. Então, e a prefeitura se planeja em cima daquele número que está posto. Então, nós vamos trazer o setor de tecnologia junto e avançar na questão das consultas especializadas. Nosso ouvinte Wagner Lucena pergunta se o senhor usa o transporte público para incentivar a população a também usar. Olha, nós primeiro eu fico muito pouco em Maringá hoje, que eu sou deputado estadual, na Uhum. verdade. E como eu disse, se eu não utilizar meios para que a gente dê condição para a população, não tem como utilizar o transporte público. Veja bem, se eu saio do Alvorada e eu quero ir para o Ney Braga, por exemplo, eu preciso vir para o centro de Maringá. Aí o centro de Maringá ele fica inchado, o transporte é moroso, então nós vamos usar rotas alternativas, de repente com ônibus menores, para a gente dar essa qualidade do transporte público. Uhum. Então, sendo bem direto, hoje eu não uso o transporte coletivo, mas eu entendo o transporte coletivo porque eu usei mais de 20 anos da minha vida. Então, a gente tem a ciência do que é o sofrimento da população. Nós precisamos criar, como se diz, mobilidade urbana. Não adianta nós trazermos tudo para o centro de Maringá. Nós temos que canalizar esse transporte, de repente, com os menores, entender o que é a empresa, só que a gente só vai entender, Luciano, quando a gente tiver o número real de usuários nossos, durante mensal, para que a gente consiga a sistemática da empresa. Uhum. O nosso ouvinte Benilson, ele fala sobre os módulos de polícia distribuídos pela cidade como era antigamente, isso é claro, é uma função do Estado, como o senhor disse, e uma atribuição do Estado. Haveria alguma proposta municipal para uma proposta parecida como módulos? Hoje os módulos hoje não é mais viável porque ele tem uma estrutura física que nós já perdemos 2, 3 homens para cuidar fisicamente daquele módulo. Na Guarda Municipal nós temos um ônibus hoje que é direcionado ao tratamento do crack, campanhas educativas. Nós precisamos comprar esses ônibus ou van para que a Guarda Municipal vá para os bairros da cidade, como eu disse, ela seja vista, ela entenda o que aquela comunidade, aquele bairro precisa. Nós temos a polícia comunitária, a polícia militar comunitária, nós vamos fazer a guarda comunitária. A população, o guarda, a pessoa tem que conhecer a região, conhecer a estrutura daquele bairro, os problemas. É um serviço de logística. Então, acho que a melhor coisa a se fazer neste momento é nós termos os ônibus ou as vans, que os guardas municipais se deslocam para aquele momento e façam os devidos PBs daquele determinado bairro, se desloquem aos bairros de Maringá. Os modos físicos hoje já não é mais compatível com a nossa realidade. PBs é o quê? Pontos Pontos básicos, base, nós paramos ali por pontos alguns base. minutos, interage com a comunidade e o policial consegue entender um pouco a realidade daquela população naquele determinado bairro. Como o senhor avalia a atual administração? O que o senhor considera maior erro e maior acerto? Acho que a administração ela teve alguns acertos, fez o terminal rodoviário aqui, do terminal Intermodal? intermodal, fez o terminal Carlos Borges, está com esse projeto do eixo monumental, apesar que o eixo monumental começaria pela Praça Raposo Tavares, porque esse fluxo de morador de rua, tráfico de droga, comerciante, todo mundo sendo prejudicado. O senhor começaria pela Raposo Pela, Tavares? pela Raposo Tavares. Fez o recap do contorno sul, ainda que nós precisamos fazer iluminação, precisamos ainda avançar. Então, ele tem os seus pontos. Os pontos críticos, na minha questão, é a questão hoje, nós temos morador de rua,
os buracos na cidade, que pode ser devido à pandemia. Então, são algumas pautas que nós precisamos avançar, que é latente, a população bate. E a questão da prainha hoje, que nós deixaremos em segundo plano, para que nós deremos preferência para abrir o Hospital da Criança, sanamos o problema do morador de rua e conseguimos minimizar a fila, aí nós vamos discutir a prainha. Então quer dizer que o senhor não daria continuidade ao projeto da prainha assim de imediato? Eu não discuto a prainha enquanto nós não abrirmos o Hospital da Criança, nós não melhorarmos a situação do morador de rua na cidade de Maringá e nós não zerarmos a fila de consulta especializada. Não tem como discutir, Luciana. São 50 milhões, um cálculo 50 milhões dividido por 200 dá 250 mil consultas, a fila está 100 mil, nós teríamos um saldo ainda. Então, na minha postura de gestor, eu não faria. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela participação no CBN Maringá primeira edição, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos. Um ótimo dia. Agradeço e obrigado, estou sempre à disposição. Nós conversamos com o deputado estadual do Carmo, do União, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Agora 9h57.